Olá pessoal, boa noite. Nós vamos continuar a nossa aula de orçamento empresarial agora que vocês concluíram a etapa de preenchimento da planilha do Excel, que é a transformação dos dados que vocês colocaram no papel em formato contábil através de uma DRE e um balanço patrimonial. Isso nos permite que nós possamos então fazer algumas análises, tá? E nós vamos começar com a análise dos índices de lucratividade, também chamado de medidas de lucratividade, tá? Isso depende muito do autor da administração, uns chamam de índice de lucratividade, outros de medidas de lucratividade. Esse material eu adaptei exclusivamente para vocês, porque boa parte dos autores tratam sempre pensando em sociedades anônimas, e nós estamos falando de uma sociedade comum, uma sociedade limitada. Então eu fiz uma adaptação para tornar ele bem mais prático para vocês. Então vamos lá. Quando nós falamos em lucratividade, é muito importante que nós possamos medir o lucro de uma empresa em porcentagem, porque o lucro da empresa A pode ser de 100 mil e da empresa B ser de 50 mil. Mas quando nós transformamos ele em porcentagem, nós podemos identificar que esse lucro de 50 mil ele é maior na proporção com a receita de vendas do que aquele lucro de 100 mil. E por isso que é importante quando nós criamos essa nova metodologia de enxergar os índices através de porcentagem, nesse caso nosso. A medida de lucratividade, toda ela, se resume nisso daqui, DRE de tamanho comum. O que é isso? Um jeito muito prático e fácil de transformar todas as nossas despesas e lucros que nós encontramos dentro da DRE em uma medida única, que é em porcentagem. Aqui nós temos um exemplo básico, bem simples de DRE. Nós começamos com receita de vendas, essa empresa vendeu 10 mil, o custo da mercadoria vendida dela foi de 4 mil. Então nós vamos ver aqui, a receita de vendas, que é a primeira linha, ela é o 100% nosso, ela é tudo que nós temos de receita dentro do mês. E a partir dela, então, nós começamos a ter algumas saídas. Por exemplo, se o custo da mercadoria vendida era de 4 mil, a proporção desses 4 mil com 10 mil reais é de 40%. Por isso nós chamamos ela de DRE de tamanho comum. Nós vamos destrinchar todos os valores pertencentes à DRE em uma medida de porcentagem. Então nós temos aqui o lucro bruto dessa empresa, se ele é de 6 mil, quer dizer que ele equivale a 60% das receitas de vendas. O lucro líquido desta empresa, que é de R$500, equivale a 5% das receitas de vendas. Por exemplo, se essa empresa tivesse faturado 100 mil reais e tivesse um lucro aqui de 20 mil reais, quer dizer que esse lucro seria 20%, tá? Então esse seria um lucro, um melhor negócio do que esse daqui que nós estamos vendo, que representou apenas 5%. Vamos deixar isso mais prático e mais fácil para o nosso entendimento. Eu acredito que quando nós trazemos para a nossa realidade do dia a dia, isso acaba se tornando mais fácil. Então vamos imaginar o nosso salário. Toda a receita que nós temos dentro do mês é o nosso salário. Alguns têm duas fontes de pagamento, alguém ganha uma comissão, alguma coisa por fora, tudo bem, mas junte tudo. Tudo que você teve de rendimentos dentro do mês compõe o seu salário. E nesse exemplo aqui, essa pessoa tem um salário de R$2 mil, equivale a 100% de todos os rendimentos que ela tem. Aí ela começa a pagar algumas contas dentro do mês, que eu deixei até destacado em vermelho. Olha, a primeira coisa que ela faz pagar é R$600 de parcela da faculdade todo mês. Esses R$600 das parcelas de faculdade mensalmente representa 30% de todo o seu rendimento. O combustível que ela gasta mensalmente, que é R$100, equivale a 5% de todo o rendimento dela, e assim foi. Se nós somarmos tudo que está em vermelho aqui, fecha os mesmos 100% que é a receita. Então ela teve algumas despesas e sobrou R$800. Dentro da DRE, essa sobra se chama lucro líquido. Na nossa sobra de salário, é simplesmente uma sobra que nós podemos guardar, poupar, fazer um investimento com ele. Pois bem, para nós fazermos esse cálculo aqui à mão, vocês entenderem, logicamente você já deve ter matado essa charada, isso é uma regra de 3 simples. Nesse caso aqui, você pega o valor menor, os 600, dividido por 2 mil, vezes 100, para se tornar em porcentagem. Deu 30%. Está aqui a fórmula posta na frente. Vocês vão fazer todas essas análises, e abaixo tem as fórmulas que eu vou falar uma a uma, mas vocês vão pegar aqui a planilha que vocês têm, que preencheram já, e eu vou fazer alguns cálculos aqui para vocês verem como é simples tudo isso. Essa empresa aqui, ela teve uma receita de venda, essa DRE é
simbólica que eu preenchi aqui, mas é o mesmo modelo da que vocês têm, vocês vão fazer isso aqui, ó. Essa empresa teve uma receita de vendas de R$200 mil. A receita líquida dela, ou seja, depois que ela descontou os 10% de imposto aqui, foi de 180 mil. Quantos por cento representa 180 mil de 200 mil de receita? Fácil. Igual 180 dividido pela receita de vendas, que é 200. 0,9. Aí nós vamos vir aqui em formatação, colocar e dizer que é em porcentagem. Ou seja, a receita líquida de vendas, depois que eu paguei os impostos, representa ainda 90% para mim. Isso era óbvio, né? Que se o imposto sobre vendas era 10%, essa sobra aqui tinha que ser mesmo 90%. Mas beleza, o custo da minha mercadoria vendida foi de R$5 mil. Quantos por cento representa esses R$5 mil em relação à minha receita de vendas? Igual, clica sobre os 5 mil, divide por 200. Clique em cima, vamos formatar e dizer que nós queremos em porcentagem. Ou seja, representa 3%. Na verdade, representa menos, né? 2,5% pelo que nós vimos. Vamos formatar a célula aqui e colocar porcentagem em 2 casas, ou uma casa tá bom. 2,5%. Ok, então agora eu tenho um resultado operacional bruto de 175 mil. Quanto que esse 175 mil representa em relação à receita de vendas? Igual 175 mil dividido pela receita de vendas, que é igual 0,875, vamos colocar em porcentagem, 88 vai ser 87,5%. Formatar células, uma casa decimal. Beleza. O lucro líquido dessa empresa, a partir da DRE, de 180 mil reais, representa quantos por cento em relação à minha receita de vendas? Igual 180 dividido por 200. Formatar, beleza, vou aqui, 90%. Então, o lucro líquido, o resultado líquido dessa empresa representa para mim 90%. Olha essa outra aqui. O lucro líquido dela é apenas de 5%. Se vocês fossem hoje investir num negócio, em qual desses que vocês investiriam? Naquele que te entrega 5% de lucro líquido ou naquele negócio que te entrega 90% de lucro líquido? Pouco importa o valor da receita, nesses casos nossos, o valor das despesas. Nós queremos olhar a porcentagem, que é uma medida comum para todas as empresas, agora se torna a porcentagem. Vamos continuar aqui, agora eu vou falar de uma por uma. Como vocês vão calcular, logicamente que é pegar só essa planilha do Excel que vocês têm ali, fazer esses mesmos cálculos aqui. Então, ó, nós temos a margem de lucro bruto, que dentro da DRE de vocês vão pegar ali, ó, o resultado operacional bruto e dividir pela receita de vendas. Isso está destacado lá dentro, ó, resultado operacional bruto. Dividir esse valor pela receita de vendas. Vão calcular exatamente isso daqui, tá? Eu provoquei vocês que me entregassem depois de volta um arquivo, então pode ser Word ou Excel, constando esses resultados. Então, o primeiro resultado da empresa de vocês que vão me entregar é o margem de lucro bruto, que é esse cálculo aqui. Depois nós temos a margem de lucro operacional, que diz que mede a porcentagem de cada unidade monetária de vendas remanescente após as deduções de todos os custos e despesas, exceto juros, imposto de renda e dividendos. Esses dividendos seriam os lucros distribuídos aos acionistas. Representa o lucro puro obtido sobre cada real de vendas. A margem dele é lucro operacional dividido por receita de vendas. Tá aqui, ó, lucro operacional líquido dividido pela receita de vendas. Esse daqui dividido pela receita de vendas. A receita de vendas é somada, tá? À vista e a prazo. Não pegue somente à vista. A receita de vendas é tudo isso. Nós só separamos a DRE para ficar mais fácil. Mas se você vendeu 200 mil à vista e 300 mil a prazo, então a sua receita de vendas é 500 mil, tá? Margem de lucro líquido. Mede, então, a porcentagem de cada unidade monetária de venda remanescente após a dedução de todos os custos e despesas, inclusive os juros, impostos e dividendos de ações preferenciais, isso aqui no caso de empresas, sociedades anônimas. Quanto maior esse índice, melhor. Esse daqui é o que interessa para quem investiu na empresa, é o que interessa para os sócios da empresa, é o que interessa para vocês que são donos da empresa. A porcentagem de lucro líquido que cada empresa vai nos entregar. E aí, isso tem uma discrepância muito grande. Depende do negócio, uma margem de 1% pode ser muito boa.
e para um outro negócio uma margem de 10% pode ser muito ruim, tá? Então não tem como nós dizermos que o negócio X, se compararmos X com Y, e aí nós vamos pegar a margem de lucratividade e dizer, não, essa empresa está muito ruim. Nós temos que entender a realidade daquela empresa, o que ela negocia, o que ela comercializa, que tipo de serviço que ela presta, em que ramo que ela opera, tá? Então, isso muda muito. Geralmente, as grandes empresas, aí, as grandes sociedades, grandes redes atacadistas, por exemplo, a margem de lucratividade dela é pequena, não é aquela margem exagerada de grande. Enquanto que um mercadinho ali da esquina, ou uma conveniência, pode ter uma margem de lucratividade muito maior. Tá? Isso é tratado, então, de cada tipo de negócio, porte de negócio. Para que vai servir essas medidas? Nós temos aí 5, 6 trabalhos dentro da sala de aula, nós vamos conseguir enxergar qual dessas empresas entregou para o seu sócio maior índice de lucratividade. E depois nós podemos discutir aquela que entregou um índice muito pequeno e analisar as peculiaridades dessa empresa. Será que realmente esse índice é muito pequeno para o setor dela ou é um índice comum para o setor dela? O outro índice que vocês vão calcular aqui é o retorno sobre o ativo total, chamado de ROA. O que é a comparação dela? Vocês vão pegar os dados da DRE, lucro líquido do exercício, esse lucro aqui embaixo, o lucro líquido do exercício, e vão ir lá no balanço patrimonial da empresa, o balanço patrimonial de abertura, e vão ter aqui, ó, ativo total. Esse valor que tiver aqui de ativo total é o denominador aqui, ó. Então, o lucro líquido dividido por esse ativo total, converte ele em porcentagem também. Isso quer dizer qual a capacidade da gestão dessa empresa gerar lucro a partir do valor investido, a partir do patrimônio que essa empresa constituiu. O último índice que vocês vão calcular é o retorno sobre o capital próprio, que mede, então, a capacidade de geração de lucro dessa empresa em relação àquele dinheiro que os sócios tiraram do bolso e colocaram na empresa. Então, vocês vão pegar lá o patrimônio líquido, que é o que vocês têm hoje dentro da DRE, dentro do balanço patrimonial, aliás, que está aqui, capital social. Todos vocês preencheram esse daqui, ó. Capital social, que é o valor que cada sócio aportou na empresa, o somatório de todos os aportes feitos por todos os sócios, tá? Então, o lucro líquido que vocês encontrarem na DRE, dividido por esse patrimônio líquido do sócio, o valor investido pelo sócio. Isso vai mostrar agora a capacidade dessa empresa gerar lucro a partir do valor que cada sócio investiu nela, ou a partir do valor somado dos sócios que foram investidos nessa empresa. É apenas isso que precisa, não é nada muito complexo, não é nada muito difícil. Então eu espero que vocês possam resolver em 1, 2, 3, 4, 5 questõezinhas. Entregar o índice, esses 5 índices de cada um dos trabalhos de vocês, façam isso em grupo, monte aí no arquivo Excel Word e anexe nessa sala de aula aqui. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, tenham uma boa aula, tenham um bom entendimento, uma boa compreensão aí do trabalho. E tendo dúvida, devem, logicamente, recorrer ao professor e solicitar, ou através dessa sala, através dos grupos de WhatsApp, pedindo auxílio e ajuda aí. Muito obrigado pela atenção.